O tema da aula de hoje é falar sobre a anatomia microcirúrgica da região do hipocampo, pegando ali também a região da amígdala. E a amígdala junto com o hipocampo constituem as principais regiões do sistema límbico. E essas duas regiões elas são divididas na região maior, que é a temporal, onde tem duas regiões temporais, e uma região extratemporal que fica localizada no assoalho do ventrículo lateral. Aqui nessa figura a gente vê os limites da amígdala temporal, que tem o seu limite dorsal em contiguidade com o trato óptico, e ela tem uma relação íntima com o globo pálido, sem nenhum plano de clivagem entre os dois. Ventralmente, o limite dela é o corno temporal do ventrículo lateral e ela tem uma continuidade com a cabeça do hipocampo. A região da amígdala aqui é representada pelo 9, e aqui as estruturas em volta dela, o corno temporal, globo pálido, trato óptico e hipocampo. Medialmente, a amígdala, a gente tem o uncus, e o recesso uncal e a eminência colateral vão ser as duas estruturas que vão separar a amígdala da cabeça do hipocampo, que está localizado ventralmente a amígdala, como a gente já falou. Isso tudo, lembrando, é em relação à porção temporal da amígdala. E a outra estrutura dessa região é o hipocampo, que ocupa o assoalho medial do corno temporal e forma um arco ao redor do mesencéfalo. Visto bem aqui nessa figura de imagem, o mesencéfalo rodeado pelo hipocampo. O hipocampo ele é dividido em três, que é a cabeça, o corpo e a cauda do hipocampo. Está localizado na base do lobo temporal e tem como limites dele a cisterna ambiens. Ele tem uma continuidade com o uncus medialmente. Inferiormente ele vai repousar no giro parahipocampal e o seu limite lateral é feito pelo giro fusiforme e pela fissura colateral. A gente tem também a estrutura chamada de formação hipocampal, que é formada por três estruturas: o subículo, o giro denteado e o hipocampo, que é o corno de Hammond, que pode ser dividido em 4 setores. E a estrutura do parahipocampo é uma estrutura que repousa sobre a cisterna subaracnoide na base do encéfalo, localizada sobre o tentório. Bom, agora falando especificamente das três partes do hipocampo, cabeça, corpo e cauda, essas regiões são divididas em todas elas em intra e extraventricular. A gente vai falar primeiro da cabeça do hipocampo, da sua parte intraventricular. A gente vai conseguir ver as digitações do hipocampo, que geralmente são em número de 4, num sentido sagital. A gente vai ter um giro denteado e outra estrutura que é o alvéus. O alvéus ele sai da fímbria do hipocampo, é uma estrutura que sai dali, e tanto o giro denteado quanto o alvéus eles vão recobrir essas digitações do hipocampo. Na região da cabeça do hipocampo, na sua porção intraventricular, não tem plexo coroide, não há plexo coroide nessa região. A gente vai ter também a estrutura que é o recesso uncal, que é um prolongamento do corno temporal anterior, que fica anterior ao hipocampo e que se estende na porção mais profunda do uncus. E agora falando da parte extraventricular da cabeça do hipocampo, ele vai ser formado pelo uncus, tanto a sua porção anterior quanto a porção posterior. Na porção anterior do uncus, que vai cobrir a amígdala e que vai ser formada pelo giro semilunar e pelo giro ambiens. Esses dois giros são separados entre si pelo sulco semilunar. Já a parte posterior do uncus, ela forma parte do hipocampo e parte do subículo, e ela é dividida numa superfície inferior e numa superfície medial. A superfície inferior ela está localizada na profundidade do sulco uncal e ela é vista após a ressecção do giro parahipocampal daquele lado. Essa superfície inferior ela é dividida em três estruturas: a banda de Giacomini, as digitações externas
e a superfície inferior do ápex uncal. A banda de Giacomini ela é o segmento do giro denteado que fica no nível da cabeça do hipocampo. Já as digitações externas elas são 3 pequenos lobos que ficam anteriores às bandas de Giacomini, que representam ali as imagens invertidas das digitações do hipocampo. E a terceira estrutura, que é a superfície inferior do ápex do uncus, ela é separada da banda de Giacomini posteriormente por um pequeno sulco não dominante. E o ápex do uncus vai ter o CA3 e o CA4, corno de Ammon 3 e 4, que são recobertos pelo alvéolo, como a gente já falou, que é aquela extensão da fímbria. E o outro lobo de superfície que a gente tem a superfície medial, que é dividida da superfície inferior pelo sulco terminal da banda de Giacomini. Está localizado no lábio superior do sulco uncal e fazem parte dessa superfície medial o ápex do uncus e o giro uncinato. O giro uncinato ele se une com o giro ambiens, ele é anterior à banda de Giacomini. Aqui a figura dessas estruturas microcirúrgicas, demonstrando aqui a banda de Giacomini em 8, giro ambiens em 4, giro semilunar, a fímbria 12, o giro uncinato, o giro semilunar. Bom, agora a gente vai falar sobre o corpo do hipocampo. Já falamos da cauda, agora vem o corpo, que também é dividido na porção intraventricular e extraventricular. A porção intraventricular do corpo forma um assoalho do corno temporal e tem como limites seu limite lateral, a eminência colateral, seu limite medial, a fímbria, e dentro dessa porção intraventricular do corpo, ali a gente tem plexo coroide, diferente da cabeça. E dentro da porção intraventricular a gente tem o ponto coroideu inferior, que é um espaço triangular que fica na superfície superior do uncus, onde a estria terminal e a tênia da fímbria se unem. Em relação à parte extraventricular do corpo, ela é formada pelo giro denteado, pela fímbria e pelo sulco hipocampal superficial. Agora falando da cauda do hipocampo, já falamos do corpo e da cabeça, agora vamos falar da cauda. A cauda também é dividida em porção intraventricular e extraventricular. Na sua porção intraventricular, a gente vai ter como limites dela, limite medial a fímbria, limite lateral, a gente vai ter o trígono colateral. Nessa região intraventricular vai ser a região onde mais vai ter plexo coroide em relação às outras duas estruturas. Por causa disso, ali é chamado de glomo, a estrutura do plexo coroide. E posteriormente, a cauda vai ter uma protusão intraventricular, que é chamada de calcar aves. E a gente tem também a parte extraventricular da cauda, que é dividida em 3 segmentos: segmento inicial, médio e terminal. Segmento inicial a gente vai ter o margo denticulares, que ele se estende, fica liso e vira a facíula cinérea já no segmento médio. O segmento médio então vai ter a facíula cinérea e vai ter também o local onde a fímbria se une com o fórnix. A fímbria se une com a região da crura do fórnix. E nessa região a gente identifica o giro fasciolar, que corresponde à região de CA3, corno de Ammon 3, que é coberto pelo alvéolo. E o giro fasciolar ele é separado da facíula cinérea através do sulco dentofascicular. Agora falando um pouco também sobre a vascularização da região do hipocampo e da amígdala, a gente vai ter ali na cisterna crural, que vai abrigar a artéria coroideia anterior,
que vai ser uma estrutura importante. Posteriormente, a cisterna crural, ela vai se comunicar com a cisterna ambiens, onde ali a gente vai ter a cisterna que vai circundar o mesencéfalo e que vai abrigar cerebral posterior, os vasos coroideus posteriores e a veia basal do mesencéfalo, ou também chamada de porção mesencefálica da veia basal. A artéria coroideia anterior, ela tem origem da artéria coroideia interna. Ela cursa inicialmente passando pela cisterna carotídea, depois passa pela cisterna crural, depois pela cisterna ambiens e em seguida, após cruzar a cisterna ambiens, ela entra na fissura coroideia, com o objetivo de fazer a vascularização do plexo coroide do corno temporal. Ela emite os ramos que vão dar vascularização do hipocampo, que vão sair dos pontos em que ela cruza a cisterna ambiens e a fissura coroideia. Outra artéria importante dessa anatomia é a cerebral posterior, que se origina da bifurcação do tronco basilar. Ela vai ter 4 segmentos a partir do momento que ela emerge, que é o segmento P1, P2, P3 e P4. P1 se inicia na bifurcação da basilar e vai até a região onde é formada a comunicante posterior. E em P1 ela vai ter 2 ramos importantes que ela vai lançar. São as tálamo-perfurantes e a artéria coroideia posterior medial. Já o segmento P2 ele começa na comunicante posterior, onde ela é formada, e vai até o surgimento da artéria temporal inferior. O segmento P3 ele se origina lateralmente à porção posterior do mesencéfalo, penetrando na cisterna quadrigeminal. São as porções P2 e P3 que vão se relacionar com a fissura hipocampal. É dos segmentos de P3 que deriva a vascularização do parahipocampo. Já o segmento P4 ele vai ter um trajeto cortical da artéria na fissura interhemisférica que não vasculariza a região temporal mesial. A artéria que efetivamente irriga o hipocampo é a artéria hipocampal, que tem o número de 2 a 7. Ela entra no hipocampo através do giro denteado, através do sulco fimbridenteado e também através do sulco hipocampal. Ela é dividida em 3 troncos, anterior, médio e posterior. Artéria hipocampal anterior, artéria hipocampal média, artéria hipocampal posterior. A artéria hipocampal anterior ela é ramo da cerebral posterior, eventualmente em 30% dos casos pode vir da coroideia anterior ou da artéria temporal anterior. E ela tem o objetivo de irrigar a cabeça do hipocampo. Já a artéria hipocampal posterior, ela é ramo da coroideia posterior, eventualmente das artérias esplênicas, e vai irrigar a cauda do hipocampo. E a artéria hipocampal média, ela se origina de P2 e de P3 da cerebral posterior ou das artérias temporais inferiores e vai irrigar o corpo do hipocampo. E tem o epônimo também de artéria de Ushimura. O vaso dominante na vascularização da formação hipocampal é a artéria hipocampal média, que eventualmente sozinha ela pode dar conta de fazer toda a nutrição da formação hipocampal. No interior do hipocampo, os 3 grandes troncos vão dar origem às chamadas artérias retas, que depois vão se dividir em grandes artérias hipocampais dorsais e ventrais e pequenas artérias hipocampais, que vão fazer a vascularização do hipocampo.